E aí pessoal, como que vocês estão? Bom, estou de volta aqui com mais um vídeo para vocês falando hoje sobre fundos imobiliários. E você quer saber quanto você teria ganho se tivesse investido R$10.000 há 10 anos atrás em fundos imobiliários? E como? Então eu vou te mostrar aqui. Tá? A primeira parte do vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre fundos imobiliários, né, para quem não tem conhecimento poder entender. Então, fundos imobiliários eles são compostos de imóveis, como o próprio nome diz. Mas a gente tem 4 tipos principais de fundos imobiliários no mercado brasileiro, tá? O primeiro é o fundo de tijolo, que, tijolo é um imóvel real, ele existe e você está investindo então, em imóveis existentes já prontos. Por exemplo, um shopping center, um galpão corporativo, uma loja de supermercado que já está alugada, por aí vai. Você tem fundos em desenvolvimento também. Então, lá no início, antes de se comprar o terreno, quer dizer, a primeira parte é comprar o terreno, depois fazer toda a fundação, você já vai participar desse empreendimento, desse investimento desde o início. São os fundos em desenvolvimento. Você tem uma chance de valorização maior depois que ele estiver pronto, mas ele demora mais tempo para maturar. Você tem os fundos que não têm imóveis por trás. Então são fundos lastreados em imóveis, por exemplo, LCI e CRI, que já são bem conhecidos do investidor financeiro no Brasil. E por fim, você tem os fundos de fundos. Então, você investe em fundos que investem em fundos que têm seus imóveis, então você está investindo, na verdade, em pequenas cotas de vários imóveis. Tem algumas coisas muito importantes para você entender no fundo imobiliário. Por exemplo, quando você investe no fundo imobiliário, você pode estar investindo em um ativo, em um imóvel específico ou numa cesta de vários ativos. Eu gosto de investir numa cesta de vários ativos porque você está diversificando o risco. Tem algumas outras questões que você tem que olhar quando você vai investir nesses fundos imobiliários, por exemplo, já existentes. Os imóveis que estão lá dentro estão alugados? Tem contrato de locação de médio ou longo prazo? Por exemplo, locação de um supermercado, locação para um shopping center, locação de um galpão logístico para 30 anos, 20 anos? Há quanto tempo existe vacância? Esses imóveis estão vazios? Qual o tamanho da carteira total, da vacância dessa carteira total? Então tem uma série de indicadores que você tem que olhar como profissional para poder investir no melhor fundo imobiliário. Quando você vai investir no fundo imobiliário também, é interessante você procurar uma corretora, você saber que normalmente tem custo de corretagem, embora a maioria das corretoras hoje está isentando, está deixando uma taxa zero. Você tem taxa de administração do próprio fundo, para aquele gestor fazer a administração para você, ele vai te cobrar algum percentual que já está deduzindo da rentabilidade. E por fim, você tem impostos. Então, o fundo imobiliário ele também paga impostos. Aqui tem uma confusão, porque o que é isento de impostos e é muito legal para você como investidor são os dividendos que são pagos por esses fundos. Então, por você ser cotista, você comprou um pedaço desse terreno, um pedaço desse fundo que está investindo, quando tem recebimento de aluguéis em condições normais, você recebe mensalmente ou de tempos em tempos um pedaço desse aluguel, que é distribuído em forma de dividendos. E os dividendos são isentos de IR em fundos imobiliários. Então isso é uma forma legal de você ganhar um dinheiro todo mês na sua conta, que você não vai recolher imposto e tudo bem. Então os dividendos, que são os aluguéis provenientes desses fundos imobiliários, entram na sua conta e você não precisa pagar imposto. Porém, o ganho do papel, o ganho do fundo, se você comprou a 100 esse fundo imobiliário e hoje ele está valendo 120 e você vendeu, tem que vender, você teve um ganho de 20. Você vai pagar 20% sobre esse ganho de 20, ou seja, R$4. Tá? Então aqui a gente deu uma breve explanação sobre o que são fundos imobiliários, quais são os custos envolvidos, o que você tem que olhar. Agora, o mais interessante que eu vou mostrar no exercício agora para vocês aqui no quadro é a visão de médio e longo prazo. De novo, a gente está falando de renda variável, existem oportunidades no curto prazo sim, mas aqui a maioria dos fundos imobiliários tende a ser muito rentável e performar bem quando você olha o médio e longo prazo. E é isso que eu vou mostrar para vocês em seguida, tá? Estou de volta aqui com o meu famoso quadro, E agora eu vou comparar os últimos 10 anos, ou seja, de janeiro de 11 a dezembro de 20, qual foi o comportamento do fundo imobiliário mais rentável com alguns outros indicadores, tá bom? Então vamos com calma aqui. Aqui eu já vou pedindo desculpas para vocês pela minha caligrafia. Eu já tomei bronca aí, da minha produção, do meu marketing, porque eles estão tentando entender por que eu escrevo torto, por que eu escrevo deitado. Então isso já é uma coisa que vem da minha infância e que eu vou tentar melhorar para melhorar a qualidade dos vídeos também. Tá bom, pessoal? Mas fiquem à vontade para dar feedback. Estou tentando aqui mudar um pouco o visual e escrever de maneira
mais adequada para que vocês entendam. O fundo imobiliário mais rentável nesses 10 anos, que é um fundo relacionado ao varejo, ou seja, ele compra fundos que investem em lojas de varejo e por aí vai, nos últimos 10 anos, rendeu, neste período, 406%. Por sua vez, o IFIX. O que é o IFIX? O IFIX ele é uma cesta composta por vários fundos imobiliários, e aqui tem os fundos imobiliários mais relevantes que compõem o IFIX, neste período rendeu 187%. Quando você fala de Ibovespa, que é a composição das principais ações negociadas na Bolsa de Valores, na B3, esse mesmo indicador rendeu 72%. E quando a gente vai para o nosso glorioso CDI, que é o que rende ali nosso dinheiro, né, bem conservadoramente em CDBs, por exemplo, quando a gente fala de CDI, 100% né, da Selic, 138%. Você vai falar, bom, mas caramba, o CDI rendeu mais do que o Ibovespa? Sim, porque o Ibovespa, nesta visão de 10 anos, e considerando 2020, que foi um ano complicado né, para a Bolsa, no mundo e no Brasil por causa da pandemia, a gente tem oscilações que levaram um ganho de 72% na sexta. Né? Tem, eventualmente, ações que você ganhou muito dinheiro e ações que você perdeu muito dinheiro. No CDI conservador, 138%, no IFIX, 187%, lembrando que teve o fundo imobiliário mais top que deu 406%. Dito isso, né, para mostrar de forma numérica, tangível, o que esses 10 mil reais viraram nesse nosso exercício, que é um exercício real, né? Então, no caso de você ter investido no melhor FI Performance, você teria hoje R$ 50.600. Se você investiu no IFIX, 28.700. Se você investiu no Ibovespa, 17.190. E por fim, se você investiu em 100% do CDI, 23.830. A conclusão interessante do exercício é, primeiro, teve fundos imobiliários muito rentáveis. Quem investiu na cesta de ativos de fundo imobiliário perfumou bem, mas pouco melhor do que o CDI, que tem risco baixíssimo. Então é importante você saber aqui que o fundo imobiliário tem risco, né? Você pode deixar de receber aluguel se aquele cliente né, do galpão, o cliente da loja não pagar aquela alocação. Se tem a valorização ou desvalorização do papel, se o mercado acreditar que está valendo ou está valendo abaixo do que ele foi cotado, e você tem todo o risco inerente né, à situação econômica do país e do mundo. Então vou botar meu dinheiro no CDI que é mais conservador. Sim, mas o IFIX, você tem a possibilidade de ter uma valorização maior do papel, né? Você está comprando, sim, uma participação no imóvel que está em desenvolvimento ou que está pronto, que pode alavancar, e o mais importante é que ele está te pagando dividendos mensais isentos de IR. Então isso é um negócio muito legal. Então aqui estamos falando de formas diversificadas de você investir, né? É importante você ter dinheiro no 100% do CDI para você ter uma reserva de emergência, assim como é importante você ter dinheiro diversificado né? E surfando em diversos segmentos da economia. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Curte lá o meu canal no YouTube, liga o sininho para você ser avisado quando tiver vídeos novos e uma ótima semana para vocês.